lá, terça-feira, 24 de junho, o que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. Vamos ver 60 minutos mini índice mini dólar. Vamos ver 20 mil ticks de mini índice, 5 mil ticks de mini dólar, tá? Vamos para as notícias para amanhã, 8h30 da manhã, transações correntes Brasil, investimento estrangeiro direto, tudo 8h30. 11 horas da manhã tem o depoimento do Powell, lá no Congresso, segundo dia, hoje foi o primeiro dia. E temos vendas de casas novas às 11 horas da manhã. Então 11 horas da manhã a gente fica de fora, espera passar essa notícia. Hoje ele falou cerca de 45 minutos ou 50 minutos, ele falou das 11h15, 11h10 até meio-dia, né? Então vamos ficar atentos. E aí na fala dele de hoje, eu senti e entendi, porque a Bloomberg disse que até o final do ano eles poderiam cortar os juros entre 0,25 e 0,50. E cara, hoje eu vi uma declaração hawkish dele, que é visando... Eles não têm ideia de como vai ser o tarifaço do Trump, os resultados desse tarifaço na economia, e que eles estão meio receosos quanto a esse ponto e a economia pode realmente enfraquecer, a inflação pode aumentar, e aí eles vão ter que segurar um remédio amargo que chama-se juros mais altos. Então, declaração dele, hawkish hoje. Então, não sei, não curti muito, tá? Então vamos lá. Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Eu repliquei já esse movimento medido para baixo. Ele deu uma aumentadinha, ele chega somente numa perda daquele fundo ali. Cara, eu enxergo esse cara aqui bearish. Esse cara tá virando muito bearish. Ele cruzou aqui, ele tentou testar a média de 200 e sentiu demais na média de 200. Então sim, estou sentindo que o mini índice está voltando ao que sempre foi, bearish. E, cara, ele pode retestar esse fundo com muito vigor, no 137, 230. E ele pode também tentar fechar o gapzinho do dia 23 de abril do corrente ano. Então, 60 minutos, bearish, bearish. E se olhar os 12 minutos, cara, a gente consegue ver também, abrindo aqui um parênteses para os 12 minutos. Notem que, deixa eu ver se vocês estão vendo tudo. Então, nesse range aqui, ó, tem um megafone, né? Esse megafone está sendo replicado para cá, está sendo replicado para cá. E eu tinha falado numa outra projeção, que eu não me lembro se foi a de ontem, do sonho de testar a média de 200 e principalmente a entrada desse megafone. E ele entrou e capotou. Tentou voltar, nem chegou a testar, então agora o que eu gostaria amanhã era um teste nesse cara aqui, pra ver o que ele vai fazer. E pra tentar buscar o movimento medido, que é o objetivo dele. Pra quiçá depois, tentar buscar esse alvo mais alto aqui e realmente tentar virar um mercado bullish, que eu acho muito difícil. 60 minutos é isso. Vamos pros... Opa. 20 mil ticks. Mini índice. Aqui. 20 mil ticks. Esse aqui é o jogo dos 20 mil ticks. Temos o gap lá embaixo. Temos um movimento bearish total. Testou a média de 260 minutos e capotou. Vem vindo num movimento muito grande. Eu sei, cara, que a maioria não gosta de verificar canal. Deixa eu me tirar daqui pra enxergar melhor isso aqui. Não gosta de fazer análise junto do canal. Mas eu quero chamar a atenção para os senhores e senhoras presentes que quando a gente traça o canal certinho, no ponto certo, e observa muito bem o primeiro teste, que é o melhor teste, a gente pode notar, o índice às vezes falha, mas olha quando ele vai de novo ali, testa novamente, olha a pedrada que ele dá nessa história. E a gente não precisa se guiar por ele, é só para verificar o movimento inicial, o movimento em que ele vai fazer uma direção por um tempo, né? Notem que depois aqui no alto, aqui, ó, ele faz a mesma coisa, né? Ele entra nesse canal um pouquinho mais estreito, né? A gente traça esse canal aqui, ó, une o ponto mais alto dele, e aí ele faz o primeiro teste. E notem que o primeiro teste, ele acaba fazendo uma pedrada. E aí tu não precisa mais da bola pro prosseguimento desse canal pra ver onde é que ele vai. Tu não precisa da bola. Tem que dar bola mesmo é pro primeiro teste. Pra ver qual vai ser a reação do primeiro teste. Fazendo o primeiro teste de uma maneira muito legal e aceitando o golpe, cara, tu pode seguir na operação e deixar o mercado entregar o movimento que ele quiser. Sem dar bola mais pro canal. A minha teoria é só o início do movimento, né? Ele faz ali um topo, a gente identifica que ele fez um topo. Ok, temos um topo. Começou a cair. Traça o canal. Une 2 pontos de queda. Pode ver que ele perde, ó, mas une 2 pontos de queda com aquele topo. Espera ele fazer o primeiro teste nesse troço. Fora do canal. Olha ali. Olha a pedrada que ele deu. Não tem por que desmerecer o canal. Pelo menos para dar o pontapé inicial do movimento. Like, subscribe. Thank you. Nesse ponto aqui em que ele está, nessa região desse campo aqui grandão, eu gostaria que ele abrisse um gap de alta. E retestasse esse topo aqui, ó. Um gapzinho de alta aí de 500 pontos. Segue subindo, enlouquecido, gazela louca no cio, como fala o Storm. Fecha o movimento que ele tem pra fechar há muito tempo atrás. Daqui, meu amigo, ó, daqui, eu vou em 2 falhas da venda, amarradão. Pra vir ele lá testar aquele fundo lá com muito gosto. Isso aqui seria o movimento perfeito. Não precisaria de uma trap aqui. Fazendo um topo duplo e fechando o movimento medido, chegando próximo dele, cara, não precisa de uma trap. Dá pra apostar numa pedrada. E daí vai abrir o bico. E aí é como se fosse first test, best test. Dá pra traçar o canalzinho, no ponto em que ele vai fazer isso. Esperar pelo praio.
deixar esse cara testar o prior pra... Sacou? Se ele não fizer isso, se ele abrir um gap de baixa, e lá embaixo fazer um fundo duplo, mesma coisa. Daqui ele começar a vir que nem um maluco, enlouquecido. Cara, nós vamos entrar na compra dessa bagaça. Nós vamos buscar por priors e vamos esperar esse cara testar um ponto um pouquinho abaixo do canal pra ele lá buscar um teste de topo. Um teste na média de 200. Quem sabe tentar fechar o movimento medido. A gente tem que sonhar alto. Obviamente a gente tem que prestar atenção em priors, né? Onde ele pode sentir e voltar. Sentir e voltar. Eu sinto que esse cara aqui é bearish, não é bullish. Então acredito que o movimento que tu estiver fazendo daqui, tu não tá fazendo um movimento de sentido de mercado, cara. Me desculpe te frustrar com os teus sonhos, mas tu vai estar fazendo só um pullback. Pra mim o índice é sempre pullback. Se ele não abrir em lugar nenhum, abrir no meio do pagode aí mesmo, a gente vai esperar ele se definir. Observando sempre a média de 21. Observando sempre, aí aqui sim. Aqui se vier daqui a gente tem que vir numa trap pra poder vir pro alto. Se ele vier pra baixo, a mesma coisa. Se ele vier pra baixo, se ele subir, daqui a pouco ele vai pra baixo de novo. Cara, vai ter que ser a trap pra gente poder vir. Lembrando do nosso checklist, lá da nossa pirâmide, né? Que eu vou colocar na telinha aqui de novo. Eu sempre vou lembrar da pirâmide. Estruturas de mercado, média de 21, setup, sistema solar, é sol, é terra, é lua, tudo tem que estar em sincronia. É isso, não existe outra forma. E aí tu vai fazer a tua operação. Então, estrutura de mercado, que região que está o preço atualmente, né? De acordo com as estruturas de mercado. A região visa mais a compra ou mais a venda? Em relação aos 60 minutos, como é que tá? 60 minutos. Qual é o sentido de mercado de 60 minutos e qual é a região de preço que se encontra agora, de acordo com as estruturas de mercado? A partir do afastamento da média de 21, a gente vai tomar uma atitude para ver para onde que esse preço está se deslocando. E aí sim, aplicar os setups. Vamos para os 60 minutos, mini dólar. É isso que ele está fazendo. Não mudou nada desde ontem, está no mesmo lugar. Então, ainda sigo replicando essa perna para cá, mesmo ponto. Mesmo ponto dos 5,48, que eu acho que vai ser difícil dele passar. Aqui tem um suporte muito forte. Mas ele é bearish, ele é totalmente bearish. Olha a distância da média de 200, tá muito longe. Tem gap? Tem gap. A gente tem que prestar atenção, ele pode tentar fechar esse gap aqui, facilmente. Mas, cara, hoje eu só comprei. Comprei porque esse cara pode estar em processo de... Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Esse cara pode estar em processo de... 2 pernas de pullback. Tá vendo? 60 minutos fica bem claro que ele testa aqui, ó. Uma, e ele pode pegar a gente pode pegar esse ponto aqui e replicar pra 2, ó. E aí ele vai na região que realmente me interessa para poder fazer uma venda mais segura. Ou aqui, ou se ele for um pouquinho mais dos 100%, 120%, 130%, ele vem aqui, ó. Essa região é excelente para ser um vendedor. E se ele fechar aqui esse gap, aí a região é perfeita. Fechando aqui esse topo aqui gigante, ó, perfeito. Mas até lá, talvez a gente possa vir na compra. Na compra, sem medo. 60 minutos básico. É isso. Vamos para os 5 mil ticks. 5 mil ticks tá aqui, o jogo dele. Mesma coisa, gap lá no alto, tudo igual. Movimento medido bem marcadinho, que eu gosto de deixar marcado. E aí, a gente pode fazer também o mesmo adendo, que eu não fiz nos 60 minutos, e para os 12 minutos... É difícil hoje. E para os 12 minutos aqui do True Range e dar uma olhada. Olha como esse megafone aqui, ó. Ele tá no meio do pagode do megafone, cara. No meio do pagode. Ele nem testou o megafone. Tá no meio do pagode. Andando nele, ó. Olha só que viagem que ele tá fazendo. Isso aqui, cara, funciona demais, ó. Ele tá expandindo a história e andando no meio dele. Isso indica que, sim, a gente acertou no range. O range tá marcado no ponto certo. Aqui tem um range de breakout. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão, mas eu vou marcar a partir daqui, ó. Aqui tem um range de breakout, onde ele pode fazer um breakout pullback. Por isso que eu digo que seria muito bom se ele viesse nessa região aqui, fechar o gap, porque ele iria testar também a saída do megafone e ele sentindo nesse megafone e voltando pra cá pra baixo. A gente tá muito bem servido pra ele botar com gosto. Voltando pros 5 mil ticks. O que esperar desse cara? Olha a operação que a gente fez aqui. Olha que legal. A gente fez as operações da compra aqui no momento em que ele realmente queria entregar o movimento. Ó. A gente não pensou 2 vezes. Ó. Fiz esse movimento aqui. Tentei fazer esse aqui. Ele não foi. Botei no break-even e não fui. E aí na sequência, ele fez uma trap e depois um pullback, seguiu fazendo o movimento e capotou. E aqui, eu falo de novo sobre o canal. Ele fez um topo, tu une esses pontos e dá uma olhada. Olha o primeiro teste, é o melhor teste. Olha que fantástico. Aqui a gente tá no time frame maior, eu uso 2 mil ticks no mini dólar, né? 5 mil ticks no mini índice. Então aqui, a gente não pode perder essas oportunidades. Eu perdi porque era exatamente o momento em que o Jeremy Powell ia falar. Então, cara, fiquei de fora do mercado, era 11 horas. Aqui, ó. Era 11 horas e aí não deu pra apostar nesse movimento. Eu tive que deixar passar, mas eu enxerguei ele. E depois que o Jeremy Powell parou de falar e o mercado se assentou, fizemos mais essa operação aqui, ó. Eu tive que ir embora porque eu tinha que atender meu filho, eu não podia ficar. Mas eu falei, se eu ficasse, eu iria seguir nessa operação. Iria segurar essa operação o máximo que desse. Olha essa trap, olha tudo que esse cara fez aqui, ó. Aqui não dá pra ver porque o time frame tá maior, mas ele começou com 2 tentativas falhadas da venda. Depois ele vai pra um pullback. Depois ele vai pra uma trap poderosíssima. Num prior, olha isso aqui. Um movimento muito bom.
de impacto, mesma coisa, canal. Pode ver aqui, ó, cadê? A gente liga esse ponto com esse ponto aqui, ó. Só o início dele aqui, ó. Tem o canal escondido, ó. Ficou ruim. Tem um canal escondido aqui, ó. Isso aqui é um V-bottom, né? Aquele... E aí aqui tem um canal escondido, olha. Vou colocar ele aqui, ó. Olha o first test, best test, onde ele vai. Olha que lindo. Olha o primeiro teste que ele faz na história. É uma pedrada. Ele vem embora. Ele não volta no teu preço nem um pouco. E o que esperar pra esse cara? Amanhã? Vamos pras projeções aqui. Fica melhor pra gente ver. Aí, ó. Rendezinho. Tem que colocar as notícias aqui que eu não coloquei ainda. Rendezinho. O sonho é ele tá lá em cima. Abrir lá em cima, lá. Abrir um gapzão de alta. Chegar perto disso aqui. Fechar esse gap de uma hora pra outra. Que a gente pode vir nessa. E aí aqui, fechando esse gap, cara, ele vai vir numa potência. Eu posso estar enganado, né? E não é sobre estar certo. É só sobre se adaptar ao que o mercado nos entrega. De uma maneira bem rápida. Ele vem embora. Ele vem até aqui. Daqui ele faz um pullbackzinho e segue caindo. E vai lá nos 5,48. Esse é o meu sonho. Mas de novo, voltando aqui, ó. Cara, não é sobre estar certo. Estar certo é irrelevante, já dizia Mark Douglas. A gente tem que utilizar as probabilidades, a matemática a nosso favor. É o pensamento probabilístico. Quando a gente faz esse tipo de movimento que eu tava falando aqui, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Eu vi dar errado e acontecer ao contrário, vi. Mas foram poucas vezes. Porque a maioria dos breakouts pullback, ou qualquer breakout que tiver rompimento de topo, falha. 80%, 90% falham. Então, eu já vi isso acontecer mais nesse sentido do que o contrário dele. Então, se ele faz aquilo ali, eu com certeza vou apostar. E não vou ter medo. Eu vou entrar violentamente. Tá? Preciso só falar sobre isso. We need to talk about Kevin. Se ele não faz isso, não abre esse gap de alta e abre um gap de baixa, por exemplo, e ele vem aqui embaixo, aqui, entra dentro desse range, vem capotando, vem fazendo todo o balaio de gato dele, eu vou ter que esperar, cara, porque aqui vai estar muito baixo, vai estar muito próximo do preço que eu falei de 5,48, eu não vou poder fazer nada. E aí se ele fechar esse movimento aqui, cara, paciência, ele continua caindo, paciência, não vou poder fazer nada. Agora assim que ele começar a efetuar uma tentativa de pullback, eu vou atacar. E eu vou atacar com duas falhas mesmo, só por causa desse fechamento desse fundo duplo aqui. E aí daqui eu vou tentar cruzar o range, tentar fazer todo esse balaio de gato, talvez uma trap, pra vir lá, retestar esse topo, fazer um topo duplo aqui nessa região, quiçá buscar esse outro topo. A gente tem que operar pelas contas, cara, não adianta. E hoje o mini dólar foi muito legal pra mim, cara, ele se provou muito legal, muito confiante, fiquei muito confiante. Porque ontem, apesar de eu ter feito um monte de merda, ontem o percentual de acertos das operações foi 27,27, eu fiquei chocado com esse resultado. Hoje não, hoje foi 100%. Like, subscribe, thank you. Hoje eu não errei nenhuma. E esses últimos 5 dias tem sido isso, tava variando entre 71% e 100%. E ontem não, ontem foi a 27%, daí me quebrou as pernas, fiquei em dúvida de tudo. Mas hoje, ele se provou que ele é muito mais confiante que o mini índice, por exemplo. Bom, então, vamos agir conforme a nossa pirâmide, vamos esperar o mercado mostrar os dentes e vamos ver se os dentes são um sorriso ou ele vai realmente querer nos morder. Se for um sorriso, a gente vai com ele, vai sorrindo. Se ele quiser nos morder, a gente espera, deixa ele se acalmar um pouco, faz carinho e tenta deixar ele mais calmo pra ir com ele e ser amigo dele. A gente não pode ser contra ele, né? Não dá pra querer bater de frente, o cara tá espumando pela boca ali, ele é gigante. Ele é gigante. Ou ele é um urso gigante, ou ele é um touro gigante. Não tem como a gente enfrentar. Não tem aquela história do jiu-jitsu, de mochilinha os passos pra atacar um urso, mochilinha no urso, botar o urso pra dormir. No segundo passo, tu tá no céu já. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado quem me acompanha aqui. Muito obrigado quem não me acompanha, me motiva também. Amanhã tem live, 9h10, 9h15 eu vou abrir a live. Vem comigo, vamos aplicar essa técnica aí, on the line, ao vivo. Tá bom? Durmam bem. Uma boa noite. Até amanhã.